Você já tentou apontar um telescópio para qualquer região do céu? Bom, se ainda não fez isso, o que acontece é que encontramos sempre muitas estrelas do que realmente conseguimos ver a olho nu. Isso acontece porque o equipamento consegue capturar estrelas fraquinhas, que os nossos olhos não observariam numa situação comum. Quando fazemos o mesmo em direção ao espaço muito profundo, encontramos muitas galáxias, e não importa onde observamos, o espaço sempre aparenta ter a mesma característica. Por incrível que pareça, esse fato é muito importante, muito mais do que você imagina provavelmente, e ele baseia a nossa cosmologia moderna por completo. No vídeo de hoje vamos entender por que o universo parece ser igual em todas as direções. Há cerca de 13,7 bilhões de anos, algum fenômeno ainda pouco compreendido desencadeou uma expansão altamente acelerada que deu origem ao que chamamos de Big Bang. Essa expansão, às vezes até confundida com uma explosão, fez toda a matéria que estava concentrada num espaço menor do que a órbita da Terra ser espalhada por um espaço cada vez maior, à medida que o cosmos foi crescendo cada vez mais. À medida que o espaço foi ganhando mais espaço, as estrelas começaram a se formar, as galáxias também surgiram e processos físicos e químicos puderam acontecer em várias regiões do espaço. Hoje em dia, quando apontamos um poderoso telescópio para o espaço profundo, pode ser o James Webb ou até mesmo o Hubble, sempre encontramos galáxias muito antigas, que remontam a uma época primordial do universo. Essas observações do espaço profundo sempre enchem os olhos quando vemos as milhares de galáxias amontoadas, geralmente num espaço minúsculo do céu, que esses telescópios cobrem quando são destinados a fazer esse tipo de registro. No entanto, esses registros apoiam algo que chamamos de princípio cosmológico, e vamos falar mais dele logo mais. Para começar, a nossa vizinhança local é preenchida com nebulosas brilhantes, aglomerados de estrelas e nuvens escuras de gás e poeira. Isso quer dizer que podemos encontrar todas essas coisas dentro da nossa própria galáxia, e às vezes até fora dela. Por outro lado, quando observamos ao longo de milhões ou até bilhões de anos-luz, as galáxias se agrupam uniformemente em todas as direções, e tudo começa a parecer igual. Pois é, observe essas imagens que temos na tela agora. Elas são chamadas de campos profundos, e algumas foram feitas pelo Hubble, outras pelo James Webb. Mas o fato é que elas são bem parecidas entre si, e não foram feitas da mesma direção do céu. O primeiro campo profundo do Hubble foi feito na direção da constelação de Ursa Maior, mas um outro registro, chamado de campo ultraprofundo, foi feito na direção da constelação de Fornax. A imagem profunda do James Webb foi feita na direção da constelação de Volans. Pois é, são muitas posições do espaço, e todo o universo parece ser homogêneo e isotrópico. É justamente nisso que o princípio cosmológico é apoiado, ou seja, não existe uma posição especial para observar o universo e as leis da física são válidas para qualquer lugar. 2 mais 2 dá 4 aqui e lá em Andrômeda, simples assim. Vale ressaltar que isso não quer dizer que as galáxias são iguais, mas quando falamos que o universo é homogêneo, isso se refere a como todas as observações podem ser encontradas de maneira igual para qualquer observador em qualquer região do universo. E ele acaba sendo isotrópico porque todas as evidências parecem ser iguais para todas as regiões do universo. Ou seja, as leis da física agem sobre a matéria da mesma forma. Isso tudo só é realmente válido quando consideramos distâncias e escalas absurdamente grandes, pois em escalas menores a matéria pode não ser tão uniforme assim. Por exemplo, à medida que o espaço foi se expandindo, a gravidade também foi juntando e criando gigantescas redes de matéria na forma de superaglomerados de galáxias, deixando para trás grandes vazios sem galáxia alguma. O maior vazio que temos conhecimento é o vazio de Boots, onde não é possível encontrar qualquer galáxia a uma distância de até 200 milhões de anos-luz em todas as direções, enquanto há superaglomerados com milhares de galáxias neste mesmo espaço. Não sei para vocês, mas para mim isso está longe de ser homogêneo.
Isso muda completamente quando vamos para escalas gigantescas, e neste momento podemos achar algo que podemos chamar realmente de homogêneo. Se formos realmente bem específicos, o mapeamento de galáxias já encontrou flutuações de densidade de galáxias a depender da posição do universo, mas nada ainda que realmente conteste este modelo. Mas se tudo isso estiver realmente correto, o mesmo número de galáxias que vemos aqui da Terra seria o mesmo para qualquer observador em qualquer lugar do universo. A culpa disso? Bom, provavelmente do próprio Big Bang. Se os modelos estiverem corretos, podemos então pressupor que não houve uma posição de preferência para que a matéria fosse realmente distribuída lá nos primórdios cosmológicos, o que faz com que qualquer sensação de que estamos numa posição privilegiada do universo seja derrubada. Na realidade, o próprio princípio cosmológico não apoia essa ideia, já que as grandes escalas universais mostram que tudo é igual em todas as direções. Existem algumas outras hipóteses que podemos considerar aqui. A primeira diz que o universo pode ser realmente homogêneo, mas não isotrópico, e a segunda diz que o universo pode ser isotrópico, mas não pode ser homogêneo. Para entender, vamos imaginar então que não temos observações suficientes ainda para determinar o que estamos considerando hoje como válido, ou seja, que o universo é homogêneo e isotrópico ao mesmo tempo. Se o cosmos for homogêneo, mas não isotrópico, quer dizer que toda a matéria realmente está distribuída igual, mas os aspectos seriam completamente diferentes, já que as leis da física se comportariam de maneira diferente a depender de onde você estivesse. Se o universo for isotrópico, mas não homogêneo, bom, aí veríamos um universo de aspectos semelhantes em todas as direções, mas a matéria estaria mais densa e haveria regiões vazias a depender de onde você estivesse olhando. A parte boa é que parece que o nosso universo não entra em nenhum desses cenários hipotéticos, o que quer dizer que voltamos ao que falamos desde o começo do vídeo. Temos dois aspectos ao mesmo tempo, pelo menos é o que parece com as observações atuais. Eu sei que pode ser um assunto até um pouco confuso para alguns, mas a verdade é que realmente é um pouco difícil de entender e o próprio universo não ajuda nem um pouco para facilitar a explicação. Mas por que então os cosmólogos ainda não bateram o martelo nessa questão? Quando eles mapearam a radiação cósmica de fundo, que é basicamente o ruído de rádio que restou de uma época muito antiga do universo, eles perceberam que existiam algumas regiões do céu que o ruído não era exatamente igual, apesar de ser encontrado em qualquer direção que você apontar um radiotelescópio. O argumento é que essa diferença ainda é muito baixa para questionar o modelo, mas sabemos que a ciência é baseada em evidências. É sempre bom ficar atento e mais observações podem enriquecer o que já sabemos, mas pode criar uma nova perspectiva sobre o universo. De qualquer forma, o fato é que hoje consideramos o universo praticamente igual em todas as direções, revelando que não temos uma posição especial para observá-lo. Ao mesmo tempo que fazemos parte do cosmos, somos ele também. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!